Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal e hoje mais um vídeo de GTA Online. Galera, hoje é quinta-feira, dia de atualização semanal e chegou carro novo aqui no GTA para fazer companhia para esses dois NASCARs que estão aqui atrás de mim, né? O NASCAR modelo contemporâneo e o modelo mais antigo. Vamos dar uma conferida no veículo lançamento, bora lá! Olha aí, galera, o carro que foi lançado hoje, que no caso é o Karin Hot Ring Evron. Karin a gente sabe que é das marcas japonesas aqui no GTA, né? Então pode ser Toyota, pode ser Honda. E Hot Ring são os NASCAR do game, tá? O outro que a gente viu no início do vídeo também era Hot Ring. Esse aqui no caso, pessoal, como é Karin, que é japonesa, é baseado na Toyota Tundra, modelo de corrida da NASCAR, tá? Lembrando que esses veículos, todos eles têm o mesmo motor, tá? Muitas vezes compartilham o mesmo chassi, o que muda mesmo é a bolha externa. Essa daqui, no caso, é a da Toyota Tundra, beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês onde que compra. O veículo foi lançado hoje, ele fica na Sonandra Super Alto e ele tá bem salgado, galera. Ele está custando 1.790.000 sem desconto, 1.342.000 com desconto. Para conseguir o desconto, você tem que ficar entre os 3 primeiros em 20 corridas. Eles lançaram 6 corridas novas na data de hoje, tá bom, pessoal? Como eu queria gravar o vídeo para trazer para vocês, eu acabei comprando sem desconto mesmo, beleza? Então agora, bora tunar. Antes da gente começar a nossa customização, se você gosta aqui do nosso canal, eu peço para você considerar deixar o like. Beleza? Se você não for inscrito, quiser ficar por dentro aí dos próximos lançamentos de vídeo, considere se inscrever. Pessoal, eu troquei aqui a cor por uma pintura cinza para a gente poder ver as estampas melhor, tá? E aqui vamos ver onde pega a secundária, pega aqui na parte de baixo, na gaiola, né? Nos canos. Então depois a gente vê isso. Bom, galera, vamos lá. Esse carro aqui, já adianto para vocês que não tem nenhuma customização visual. Exatamente, pessoal, um carro aí de praticamente 2 milhões não tem customização, tá? Aqui não tem como colocar farol, porque não tem farol, isso aqui é um adesivo na vida real, tá? Como falei para vocês, isso aqui é uma bolha, tá? Aqui tem um V8, isso aqui não é mais uma Toyota Tundra, tá? Isso aqui é só uma bolha em cima de um chassi tubular com V8. Aqui eu não sei se eu vou baixar, tá bom, pessoal? Depois a gente vê isso, vamos só colocar a transmissão de corrida, turbo. E agora sim a gente vai para a parte que é o diferencial, que são as estampas. Então, como vocês podem ver, existem 30 tipos de estampas. Pra gente que é brasileiro, se você não acompanha a NASCAR, que é o que a maioria dos brasileiros acontece, você não vai estar sabendo que estampa cada uma essa é referente, tá? Mas eu garanto para vocês aqui que 80% das estampas são baseadas em veículos de verdade, tá bom? Em equipes de verdade. Então aqui eu até vou ver se o japonês deixa algumas fotos, tá? De alguns modelos aqui de estampas enquanto a gente vai passando. Essa aqui acho que é da Kellogg, né? Dos sucrilhos. Essa aqui é da Target. Esse aqui é do MMs. Pode ver P e Q, né? Então é do MM. Essa aqui é da Mobil, não é? Se eu não me engano. Ou uma outra, igual eu falei, o pessoal que der pra ir achando foto eu vou estar colocando. Aqui é mais branco, né? Mais assim, mais claro aqui em cima. Café. Essa aqui é uma que é do, né, que tem mais cara de ser do GTA. Mas quase todas as outras, pessoal, são baseadas em estampas da vida real. O problema é que, olha que bonitinha essa daqui. O problema é que, igual eu falei, aqui no Brasil, né, a gente não acompanha muito. Essa aqui é da STP, né? Essa aqui eu não tô lembrando de cabeça. Essa aqui é daquela... Ai, meu Deus. Esqueci, mas vou achar, galera. Vou achar. Pessoal, igual eu falei, são muitas estampas Coca-Cola, né? Muitas estampas legais, mas para quem acompanha a categoria Burger King, da Sprite, a Sprunk,
Pode ser da Monster também, né? Ah, essa daqui é aquela preta com cinza. Se não me engano, essa picape aqui foi campeã do 2021, 2020. E é isso, galera. Tá? Então são essas estampas. O que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer uma réplica? A gente vai pegar uma dessas estampas ou vai tentar montar alguma outra coisa? Pessoal, eu acho que eu vou tentar montar alguma outra coisa, tá? Talvez tentar fazer um carro aqui mais de drift, não sei. Vamos dar uma olhada na pintura. O cinzinha fica legal até. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Deixa eu passar para esse aço preto aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer, galera. Porque igual eu falei, eu posso colocar aqui. Vou dar uma clareada nessa estampa. Eu posso colocar aqui qualquer estampa, pessoal. E a gente faz uma réplica de um carro original. Tá? Mas quantos de vocês acompanham a NASCAR, né? Vou colocar um diamante, o que vocês acham? Acho que poucas pessoas, né? Beleza? Aqui a cor secundária tá o quê? Tá metálico? Tá metálico. Pega só aqui, né? Vamos deixar metálico mesmo. E agora, galera, vamos escolher as rodas. Vamos fazer uma heresia aqui, né? Vai ter que fazer uma heresia. Pra quem gosta desse tipo de roda e quer trocar cor, se você vir em rua, tem o mesmo modelo aqui, tá? Quem quiser manter o padrão. Eu vou pensar em alguma coisa. Então vamos lá, pessoal. Vamos para a famosa heresia, né? Colocar uma roda grande num veículo de corrida. Colocamos aqui a roda estrela, que fica na categoria pista. A cor da roda tá em preta, tá bom? Você vai falar, puta, você é maluco. Galera, sou maluco. Depois provavelmente eu vou escolher uma estampa bem legal e vou fazer uma réplica para deixar junto com os meus outros NASCARs. Mas por hoje, né, pessoal, vamos fazer um negócio diferente, beleza? Porque a questão das estampas, depois cada um vai escolher a sua, né, na sua garagem. Então hoje a gente deixa para fazer um negócio diferente. Aqui pode ver isso filme, né? Não gosto desse filme carro de corrida, mas como esse a gente vai fazer um negócio diferente, eu vou colocar um claro, um fumê claro, tá bom? E a suspensão, pessoal, esse carro é muito baixo, vocês estão vendo, né? Eu não vou fazer isso, tá? Então eu vou fazer isso aqui, ó, um para baixo, um para baixo, somente isso. Beleza, galera? Bora ver como é que ficou lá fora. É isso aí, galera. Assim ficou a nossa Hot Ring Evron. Nossa Toyota Tundra do NASCAR. Que barulho, hein? Vou até sair e entrar de novo, galera. Começou a chover, pessoal. Vamos falar um pouquinho desse carro. Carrinho nervoso, hein? Vamos lá então, pessoal. Primeiro falando do som. O som é um ponto positivo, muito positivo. Ficar em silêncio. Ouça um V8. Pessoal, vamos entrar aqui no túnel. Vamos ver o sonzinho aqui. Vou dar uma raladinha. Então, galera, som do V8 alto. Tem um pipoquinho no escape. Tem um barulho da turbina, tanto enchendo quanto espirrando. Olha. Então, quanto o som, pessoal, muito legal o som do carro, tá? Bem bacana. E os pontos positivos meio que acabam por aí, tá? Então, vamos lá. Nível de customização, pessoal, não existe, né? É só as estampas e acabou, ponto final. Às vezes vão falar, pô, Play High, mas você queria o que de customização no carro da NASCAR? Galera,
Tem outros carros de corrida aqui no jogo, se eu não me engano o LM... Agora eu não lembro se é LM88, LM86. Você consegue trocar a frente do carro. E trocando a frente do carro, você consegue alternar ele entre o Porsche de protótipo, entre o Mercedes Sauber de protótipo. A gente já fez esse vídeo aqui no canal. Ou seja, aqui na NASCAR das picapes, uma das representantes é essa Toyota Tundra que a gente está dirigindo. Da Chevrolet é a Silverado. E da Ford, se eu não me engano, a Raptor. Custava colocar 3 modelos de frente, igual a Rockstar já fez em outros carros. Pelo menos a gente consegue colocar aí NASCARs diferentes, né? Essa aqui é a real. Pessoal, nível de performance lembra muito o outro Hot Ring, tá? Tanto de velocidade final aqui, a gente deve estar numa 120 milhas, né? É isso aí. Só que esse daqui sai muito de traseira, pessoal. Olha que bonito o interior aqui, ó, todo de fibra de carbono, tá? Esse aqui sai muito de traseira, tá? Tá chovendo, claro que isso não vai ajudar, mas eu já andei um pouco com ela no seco e é um carrinho meio difícil de controlar. Então eu quero fazer 2 testes aqui agora com vocês. Colocar ele numa pista oval, que é onde teoricamente os NASCAR se dão melhor. E depois eu acho que eu vou até dar uma arriscada num drift e ver se esse carro é bom. Beleza? Então bora testar. Ó, segunda parte do teste aqui. Eu vou colocar o carro no circuito oval. Só pra gente ver. Coloquei 2 voltinhas aqui pra ver como ele se sai em curvas, né, galera? Se dá pra fazer com o pé no fundo. Apesar da gente... essa era a minha dúvida. Apesar da gente não ter colocado ele com uma estampa, né? Ele é um veículo de NASCAR. Então eu quero ver se eu consigo fazer as curvas no pau. O pé no fundo. Aqui eu tirei o pé. A próxima eu também vou tirar o pé. Vamos ver. Opa. E agora, vamos tentar fazer com o pé no porão. Lá embaixo. Pessoal. Acho que esse veículo aqui, mesmo como NASCAR, não tem das suas melhores performances. Vamos tentar de novo aqui, pé no fundo. Aqui a gente tá mais devagar, né? Olha, ó a traseirinha, você viu? Tem que o tempo inteiro ficar corrigindo aqui. Vamos ver aqui de novo. Opa. Será que esse carro é bom no drift, galera? Porque a traseira tá escapando legal, hein? Vamos fazer o seguinte. Aqui tive que tirar o pé. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos completar aqui. Eu vou levar ele lá pro evento de Los Santos. Colocar uns pneuzinhos de baixa aderência e vamos testar isso daí. Vamos pro teste do drift, pessoal. Então coloquei aqui pneus de baixa aderência. E vamos ver o que a gente consegue, né? Vamos ver se o carro é controlável. Fritar, frita, hein? Olha isso, não para de fritar. Mas será que serve para fazer um drift? A traseira já se perdeu. Vamos lá. Tem que fritar muito, galera. Opa! É difícil, galera. Tá até aqui em silêncio porque... Vamos tentar fazer o donut aqui em volta do... Nossa! Calma! Calma, minha filha. Pessoal. Difícil, hein? Difícil. Eu não tô conseguindo controlar. Então acho que minha conclusão é que pro drift... Vamos lá, vamos tentar. Galera. Sai muito. Talvez dê até pra fazer drift sem ser com pneu de baixa aderência. Pessoal, vale ou não a pena ter esse carro na garagem? Galera, aí é complicado, né? É complicado. Você pagar aí 2 milhões, que por mais seja 1.300.000 e... Olha como frita, olha isso, cara. Que é isso? Por mais seja no preço em promoção... É que deu pra controlar aqui.
é muito caro para um carro que nós, como brasileiros, não temos afeição alguma, né? Pelo modelo, pela equipe de NASCAR, né? Então aqui, por exemplo, a gente fez um negócio diferente, meio que tentando voltar pro drift e tal. Mas é complicado, galera. Eu, particularmente, não sei se eu gastaria esse dinheiro com esse veículo, a não ser que você seja fã da categoria NASCAR, seja dos carros convencionais ou seja da categoria picape, tá? Aí sim é mais tranquilo você gastar dinheiro nisso. Mas se não, pessoal, acho que com 2 milhões, dependendo da sua prioridade, você pode acabar torrando de outra maneira. Beleza, galera, o vídeo de hoje fica por aqui. Olha isso, cara. Meu Deus. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, por favor, deixar, olha isso, não esqueça de deixar aquele like, aquele comentário. Me fala se vocês vão comprar esse NASCAR picape aqui para fazer parte da garagem de vocês. Beleza, galera? Valeu e até o próximo vídeo.